criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Olha, esse texto, Salomão, que é o homem que pediu sabedoria a Deus, ele está orientando a gente que nós devemos educar o nosso filho no caminho, junto com ele, estando no caminho. Mas você pode pensar assim, puxa, Salomão tem uma baita experiência de vida, mas da onde Salomão tirou toda essa experiência? Eu me lembrei que no livro de Deuteronômio, Moisés, ele lê pela segunda vez as leis para o povo de Israel. E quando ele termina de fazer essa leitura, ele vai aconselhando ao povo de Israel em alguns pontos. E um dos pontos que ele aconselha em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, quando nós juntamos aquilo que Salomão nos aconselha em Provérbios e olhamos um pouquinho para trás na história e vemos que Moisés já aconselhou que a criação dos filhos ela deve acontecer durante toda uma vida, a gente tem que transportar isso para a nossa experiência. E como que você pode fazer isso? Eu já te falei, eu errei bastante com meus outros filhos, mas quando o Senhor nos agraciou com a vida do nosso filho mais novo, nós tomamos uma decisão em nossa vida. E que decisão foi essa? De fazer uma opção, de entregar um tempo para essa criança que o Senhor estava nos dando. A minha esposa decidiu não trabalhar e eu decidi dedicar um tempo da minha vida para o meu filho. Então ela dedicou a vida dela para a criação e a educação dele na casa, e eu dividi o meu tempo entre o trabalho e o meu filho. E como eu fazia isso de forma prática? Meu filho, desde pequeno, eu o levava para a escola nos meus ombros, às vezes caminhando, que na época a gente não tinha carro. Eu o levava para fazer esporte e fazia junto com ele. Eu lembro uma imagem que fica na minha mente, ele treinando kata do karatê na praia e a gente treinando junto. Mas o tempo passou, ele ficou mais velho, então nós fomos acampar com os exploradores do rei e eu me tornei um comandante dos exploradores do rei por causa dele, para estar com ele. E ele cresceu nesse ministério e aprendeu a palavra de Deus e caminhou, e eu sempre ao lado dele. E agora ele já é um jovem com 17 anos e passou por uma outra fase da vida. E assim como eu, ou até por causa de mim, ele se tornou um legendário. E esse momento dele se tornar um legendário trouxe para ele uma visão da masculinidade, uma visão da sua hombridade e um modelo a seguir para ser um pai. Ele já está estabelecendo a paternidade dele. Agora veja, essa oportunidade que tivemos como os legendários, mais uma vez nos permite aplicar aquilo que está na palavra de Deus, que é o quê? Educar o filho no caminho. Nós tivemos uma viagem e fomos para Balneário Camboriú e ali fomos servir aos legendários. Mas olha, essa viagem proporcionou para a gente 9 horas de conversa na ida e 9 horas de conversa na volta. Quanto tempo você já conversou com seu filho? Será que você tem assunto para 9 horas de conversa? Pois é, numa viagem como essa eu descobri que sim. Entre dormidas e acordadas, porque o rapaz é bom de viagem, né? E muito bom, ele dá aquela dormidinha e acorda, mas entre as dormidas e acordadas, nós falamos sobre o futuro, nós falamos sobre profissão, nós falamos sobre ministério, nós falamos sobre muitas coisas. Eu pude aconselhar ele de uma maneira que normalmente eu não faria, mas tudo porque eu estava com ele no caminho.
E eu acho que é isso que eu queria deixar para você hoje. Que você pudesse levar a ideia de estar com seu filho em todo o caminho, em todo o momento. Sabe? A vida vai te proporcionar isso, o Espírito Santo vai te proporcionar esses momentos. Não troque esses momentos que Deus te dá por outras coisas. Não valorize a sua televisão, não valorize o seu seriado. E eu sei que assim como eu, você chega em casa do trabalho e que você está cansado e às vezes você não quer dar esse tempo todo, né? Você fala, puxa, eu vou tirar um tempinho para mim. Mas não se esqueça, até o dia que o seu filho se torne um adulto e ele vá ser então sacerdote da sua própria casa, ou que a sua filha vá encontrar o marido dela e caminhar para assumir a vida dela, até esse momento você é responsável diante de Deus por essas vidas. Então, deixe um pouquinho de lado, ande uma milha extra com seu filho, com a sua filha, dedique esse tempo que é necessário para eles, para que você esteja com eles no caminho. Então, saia um pouco daquela trilha que você anda sozinho e venha para a trilha que você pode andar ao lado do seu filho. E nesse caminho, converse com ele, troque ideias, fale sobre o futuro, faça com que ele cresça e apareça na vida dele. Sabe, o Senhor tem muitas coisas para o seu filho, mas você é responsável por isso. Você é responsável por inculcar, por plantar na vida dele algo diferente. E não se esqueça, meu irmão, meu querido, não se esqueça, aquilo que você deve plantar na mente do seu filho é a palavra do Senhor, porque essa é a boa semente que vai germinar e transformar a vida dele em algo melhor. E eu quero te dizer uma coisa, não seja um cara chato, não seja um cara quadrado, seja uma pessoa, fale a linguagem do seu filho, converse com ele de uma maneira que ele entenda e tente entender o mundo pela ótica dele. E às vezes é meio diferente da nossa, mas se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir caminhar com ele nesse caminho. Hoje, o que eu queria falar com você era isso, tá? E dizer para você que esse canal aqui sempre vai trazer algo diferente, algo para acrescentar na tua vida, algo para acrescentar na tua jornada de vida. E além daqui, nós temos também aí o Fé em Debate. A gente traz sempre assuntos relevantes, sempre assuntos de fé, para que você compreenda um pouco mais a sua fé. Não se esqueça, se você gostou do conteúdo aqui, assina o canal, tá? Dá um joinha lá para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Deus te abençoe, foi muito bom estar com você por aqui.